Homo Sapiens, a ciência desvendando você. O líder emergente. Este episódio faz parte da playlist Bate-Papo com Caud, do canal no YouTube do Modus Poirã sobre crescimento profissional. Oi, pessoal, muito bom estar aqui de volta no canal do YouTube do Modus Poirã. E hoje eu gostaria de falar de liderança. E esse é um conceito interessante, eu queria falar um pouquinho de como você pode entender a liderança de uma forma mais sofisticada. Eu acho que existe muita informação sobre liderança sendo falada na mídia social, tem um monte de gurus, todo mundo tem a resposta mágica, todo mundo tem uma solução que vai tornar você a pessoa mais influente da sala, mais poderosa da empresa, etc, né. E isso faz muito barulho, é muito interessante, mas não é verdade, né, na grande maioria da 99,9% dos casos, isso não é aplicável, não é verdade, etcétera. Então, é preciso entender que a liderança é um fenômeno um pouco mais complexo. E uma forma de entender liderança é pensar que o surgimento de um líder, principalmente um líder transformador, uma pessoa que lidera e transforma o ambiente. Essa liderança, ela pode ser descrita como um fenômeno emergente. Um fenômeno emergente é um fenômeno que acontece dentro de um sistema complexo. É um fenômeno que acontece de uma forma não linear. Não é não tem uma relação de causa e efeito direta. É um fenômeno que surge, que emerge dentro de um sistema. E eu vou falar bastante de fenômenos emergentes e outras características de um sistema complexo quando a gente começar os treinamentos de pensamento sistêmico no módulo sistema, que é o último módulo. No Modus Porã, o primeiro módulo, lembrando, né, é pensamento crítico e cognição. O segundo módulo é autoconsciência, que é fundamental para você realmente liderar, ter autoconsciência é fundamental. Um dos preditores de boa qualidade do líder é o nível de autoconsciência. E terceiro é a habilidade social, que é o módulo 3, que também é fundamental para um líder. Um líder que sabe pensar criticamente, que tem uma profunda habilidade de uma profunda autoconsciência e tem uma habilidade social sólida, ele é muito diferenciado, ele ou ela são muito diferenciados. Então é importante entender que não existe um segredo mágico, uma pílula que vai transformar uma pessoa num líder. Essa noção de que você ser uma pessoa influente numa sala te torna um líder é uma noção muito simplista de uma característica de, uma espécie social, né. Quando você pensa qual é o alpha male, né, ou alpha female, de é uma questão que você pode observar em primatas, etcétera. Mas a liderança no mundo de hoje, ela é muito mais complexa do que bater no peito e falar: "Eu sou o mais influente, o mais poderoso, escuta o que eu estou falando". Esse tipo de liderança, eh, pode até dar uma percepção de força, mas na hora que você vai por trás dessa liderança, você vê que ela é superficial. O líder sólido é um líder que vai além dessa percepção superficial de poder e de influência. Agora, é lógico que um dos preditores da liderança é essa capacidade de ter influência, de gerar essa percepção de influência. Mas tem muitos estilos de líderes, né, e isso varia bastante. Então, pensar a liderança como um fenômeno emergente, significa que você tem que entender que vários fatores e fenômenos diferentes influenciam o surgimento de uma pessoa que irá liderar e transformar um ambiente. Eu não estou falando da liderança média, do gerente ou do diretor da indústria. Eu estou falando de líder transformador, de um líder que gera uma transformação. E esta pessoa geralmente, surge no contexto de vários fatores. Fatores que envolvem
as características do indivíduo, eu vou falar um pouquinho disso, as características da situação, e isso é muito único, né, varia de um contexto para o outro, e as características da organização. Então, quando você tem a confluência, né, a convergência de, vários fatores, tanto relacionados à pessoa que pode se tornar líder, à situação do ambiente naquele momento e à organização, aí você pode, em alguns momentos, observar a emergência de um líder transformador. E quando você usa o modelo de fenômeno emergente como um modelo mental para entender o surgimento de uma liderança, você consegue perceber a complexidade que é ser um líder. Não é uma coisa simples, tá? E há muitas das conversas a respeito de liderança que tentam reduzir a liderança a uma narrativa simples de causa e efeito, começam a se tornar obviamente balela. Você começa a perceber que isso não é verdade, não é por quê? Porque a complexidade da emergência do líder é muito mais profunda e muito mais enraizada em níveis diferentes, da pessoa, do ambiente e da organização. E quais são os fatores que predizem, sucesso do ponto de vista de liderança, que são relacionados ao indivíduo, à pessoa? Bem, 2 traços de personalidade do Big Five, dos principais, traços de personalidade, vale a pena chamar a atenção, que é a extroversão, né, a pessoa que é extrovertida tende a ter uma habilidade social um pouco melhor, tende a ter uma influência, uma presença melhor, também. Então a extroversão prediz a liderança com uma certa, qualidade. Outro fator importante é conscientiousness ou conscienciosidade, que é a característica, o traço de personalidade das pessoas que são confiáveis, que aquelas pessoas que falam o que vão fazer e fazem o que falaram, que têm consistência na palavra e que entregam o que dizem que vão entregar. E essa confiança que as pessoas, que têm esse traço de personalidade alto vão conquistando com o tempo, gera uma reputação sólida. E esses 2 fatores de personalidade, extroversão e, conscienciosidade, conscientiousness, predizem a liderança. É lógico que, por exemplo, entre os melhores e mais famosos CEOs da história, vários deles eram introvertidos e eram pessoas que tinham uma formação em engenharia, ou seja, eram pessoas que tinham a confluência de serem introvertidos, terem uma profunda autoconfiança, autoconsciência, uma profundo entendimento de systems thinking, de pensamento sistêmico, e ao mesmo tempo serem pessoas que pensavam criticamente com muita qualidade. Aí você observa que pessoas que são introvertidas, que crescem como líderes, tendem a precisar aprender bem a desenvolver as habilidades sociais, né. Por exemplo, eu sou uma pessoa bastante introvertida, porém tenho uma habilidade social robusta, de boa qualidade. Eu não consigo me conectar socialmente com muita facilidade com diversas culturas, pessoas, estilos, etcétera. Mas isso é uma habilidade que pode ser treinada, desenvolvida. É lógico que o extrovertido vai ter uma facilidade maior nisso. Então esses 2 traços de personalidade se correlacionam com liderança e predizem liderança, a extroversão e a conscienciosidade. Outro ponto importante é a reputação da pessoa, a reputação de conhecimento, de inteligência, ser uma pessoa que tem uma performance alta, ser uma pessoa que faz as coisas acontecer, que sabe liderar. E a reputação, ela tem correlação com a capacidade da pessoa, mas também tem correlação com a percepção pública da pessoa. Então, como diria, não basta ser bom, tem que também parecer bom, né, de certa forma. Então, entender essa percepção pública e ter a competência é fundamental. Um ou outro não adianta. Não adianta ser competente, mas a percepção pública é ruim, ou vice-versa. Tem que ter os 2. É fundamental ter os 2 para você se tornar um líder
de qualidade. Por isso que estratégias que tentam criar uma percepção de competência e na hora que você começa a investigar essa competência, é superficial, a pessoa é desmascarada cedo ou tarde. E isso é uma catástrofe do ponto de vista profissional, tá? Então isso eu observei muitas vezes na minha carreira, pessoas que criavam uma percepção que era um pouco de uma cortina de fumaça, e na hora que realmente precisou entender e fazer as coisas acontecerem, foi um fracasso total. E eu vi isso várias vezes na minha carreira. Então é importante entender isso. Até vou contar uma história. Uma vez, vários executivos foram visitar e fazer um curso dentro da Harvard, né, eu estava entre esses executivos. E o professor que estava dando esse curso, como era um número de pessoas relativamente pequeno, ele fez um debate muito intenso entre todas as pessoas na sala. E deu para perceber que as pessoas que tinham o conceito pré, definido de como se posicionar, se posicionaram muito bem nos primeiros 5 minutos do debate, né. Mas na hora que o debate começou a se aprofundar e necessitava uma avaliação mais cheia de nuances, começou a caracterizar, problemas com ambiguidade, etcétera, deu para ver quem realmente tinha profundidade na conversa e quem ficou no caminho. E eu lembro bem no final de estar debatendo com o professor no final do treinamento e a cara de frustração de várias pessoas que pararam o debate no meio do caminho, porque elas perceberam que elas não tinham o treinamento, não tinham a capacidade de entender todo o contexto do que estava acontecendo. Eu não vou entrar em detalhes exatamente o que a gente estava debatendo, porque eu não quero caracterizar pessoas ou situações ou empresas, eu estou falando de uma forma genérica, tá? Mas o curso foi um curso longo feito na Harvard Medical School para executivos na área, de ciência e medicina. Então isso reflete essa característica de que o bom líder é o líder que parece bom e é bom. Os 2 têm que estar juntos, né. Só criar uma imagem de que você sabe mais do que você realmente sabe, ou criar uma imagem de que você tem competência muito maior do que você tem realmente, é algo que expõe você, no ponto de vista de carreira, a fracassos profundos no médio e longo prazo, tá. E isso eu observei várias vezes na minha carreira, inúmeras vezes. Pessoas que faziam muito barulho numa década e na década seguinte estavam quebrados, né, foram à bancarrota, várias pessoas. Outro ponto importante é a habilidade social, que eu já mencionei. Então, autoconsciência e habilidade social são habilidades subjetivas fundamentais para um bom líder, tá. Você conhece aquele líder que se cerca de pessoas que só falam "sim"? Por quê? Porque essa pessoa não tem autoconsciência e ela se sente insegura em relação ao que está acontecendo, e aí ela consegue racionalizar a justificativa para só se cercar de pessoas que falam que sim, e não questionam, não debatem. E se você observar os grandes líderes, são aqueles líderes que se cercam de pessoas que vão questionar, que vão debater, que vão criar perspectiva, vão trazer diversidade. E essa questão de você criar uma cultura de diversidade, de debate e de conflito de ideias, requer que a pessoa tenha uma autoconsciência muito profunda. Por quê? Porque se ela não tiver, ela não vai saber lidar com a tensão de ser questionada. Ela não vai saber lidar com a tensão de mudar de perspectiva, de pedir, assumir um erro. A pessoa tem que ser gente grande, desculpa, entre aspas, gente grande, mas a pessoa tem que ser madura do ponto de vista emocional, ela tem que ter uma identidade pessoal muito profunda, ou senão vira barulho, vira caos. E eu vi isso muito na minha carreira,
tanto do ponto de vista médico, em hospitais, como executivo na indústria farmacêutica e na academia também. As pessoas que realmente tinham uma autoconsciência profunda eram os líderes que você queria seguir, que você queria ir atrás. Por quê? Porque estas pessoas sabiam o que iam fazer, mesmo quando eram questionadas, mesmo no momento de crise. Não tinha pânico, tinha direção. E essa autoconsciência, combinada com uma capacidade de pensar criticamente sofisticada e a habilidade social, que são três soft skills críticas, é o que forma o líder sólido. E todas essas três características subjetivas, habilidades subjetivas, são treináveis, são desenvolvíveis. Quer dizer, você pode sim desenvolver um líder. E se você observar dentro, por exemplo, do exército americano, você vê líderes espetaculares. Uma vez eu estava conversando com uma executiva, amiga minha, e ela fez um MBA na Cornell. E o professor do MBA dela, que ela mais gostou, era um general do exército americano. E a capacidade de liderança dele era impressionante. Então, você vê que você pode sim treinar líderes de altíssima qualidade e, e desenvolvendo pensamento crítico, autoconsciência, habilidade social. Mas só isso não é o suficiente. Por quê? Porque o líder é aquela pessoa que pega a bandeira e sai na frente para resolver o problema. Essa pessoa não tem medo. Ou se tem medo, controla o medo, sabe gerenciar o próprio medo e consegue analisar a situação, tomar uma decisão e ir para frente. Então, o surgimento de um líder depende de várias características intrínsecas da pessoa. E estas características não surgem do dia para a noite, da noite para o dia. Elas demoram para ser desenvolvidas. E muitas dessas características podem sim ser treinadas. Você não vai mudar o fato de você ser introvertido ou extrovertido. Isso é relativamente estável no decor da vida. Agora, você pode ser um introvertido que treina a sua habilidade social para poder liderar, apesar de ser introvertido. Você consegue. Então, isso é muito importante entender. Além das características intrínsecas da pessoa, eu gostaria de falar de alguns outros pontos relacionados ao ambiente e à organização e à situação que o líder pode emergir, pode surgir. Um dos pontos importantes é a questão da situação, do ambiente, e como o líder pode surgir diante de uma situação. Uma vez eu lembro, né, que eu era residente ainda, eu era o R3 de nefrologia no HC. E houve uma fase absurdamente ocupada, assim, era um número de pacientes com insuficiência renal, a gente estava passando pelo rodízio da insuficiência renal aguda, que a gente chamava de, na época, trenzinho, né, porque era um grupo de pessoas que ficava passeando pelo hospital inteiro, vendo os casos de insuficiência renal. E na época, ah, houve um número muito grande de casos de insuficiência renal. E isso significava que aquele grupo de pessoas que estavam cuidando do 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 trenzinho, né, e eu era o R3 naquela época, então eu era teoricamente o responsável por tudo que estava acontecendo, com o R2, R1, os internos e a ajuda do assistente. E foi uma fase muito ocupada. E eu lembro bem que foi um mês que eu trabalhei que nem um maluco, mas um mês que eu peguei a bandeira do trenzinho e corria na frente para tentar resolver tudo e não deixar a peteca cair em nenhum caso, em nenhum paciente. E foi um mês bastante ocupado, mas que eu aprendi muito. Aprendi a como lidar com crises diárias e crises importantes. E mesmo assim foi uma fase que eu acredito que foi extremamente produtiva, a gente conseguiu passar por aquele mês, no final, sobreviveram todos, né, como diria, né. Eh, mas assim, foi uma fase que chamou a minha atenção. Por quê? Porque eu percebi que na hora da crise,
não tem o super-homem vindo te salvar, né, não tem nenhuma mágica, né. Você não é a vítima da crise, né, você é a pessoa que tem que pegar a bandeira da crise e resolver. E se você não consegue ver que é você que tem que fazer isso, talvez você não seja o líder certo para essa crise. Então isso é uma coisa, importante. Ser líder não é uma bênção, é uma maldição, de certa forma. E é pesado, é difícil e requer sacrifício muitas vezes, mas a pessoa tem que pegar a bandeira e comandar naquele momento. E eu vi isso várias vezes, por exemplo, no meu trabalho, principalmente algumas chefes que eu tive, uma chefe do Medical Affairs, em New Jersey, né, em Nova Jersey, que demonstrou uma liderança impressionante no comando de uma crise. Tem várias líderes que eu admiro bastante, eu não vou falar o nome, porque eu nunca pedi permissão para falar, mas que hoje são senior executives, né, são EVPs e CEOs, de empresas hoje, mas estas líderes, me chamaram muita atenção pela coragem e pela capacidade de navegar uma crise, pegar a bandeira da crise e navegar essa crise sem medo. E observar uma pessoa tomar a responsabilidade, chamar a responsabilidade para si e comandar a resposta é fundamental. Você pode observar isso em várias situações. Em algumas situações você vê o líder pegar a bandeira e assumir, e em algumas situações não houve ninguém preparado para fazer isso e o caos reinou, né. E você pode observar em inúmeras situações diferentes onde isso pode acontecer, tá. Então esse é outro ponto importante que eu gostaria de destacar. E o último ponto que eu gostaria de destacar é em relação às pessoas, né. Cada dia mais você vê que há um certo conflito. As pessoas têm muitas opiniões, cada um acha que sabe a verdade, mas muitas pessoas não sabem ser lideradas. Isso é uma tristeza, porque quanto melhor você for, também significa que você está confortável em ser liderado. O bom líder sabe também ser liderado. Isso é uma coisa que eu vi uma vez na sala de cirurgia, sabe. E uma vez eu vi 2 cirurgiões que eu admiro muito, e às vezes um era o primeiro cirurgião da cirurgia e o outro o auxiliar, e às vezes o contrário. E eles trabalhavam muito bem juntos. Colocavam aquela música clássica na sala de cirurgia, e a cirurgia acontecia como se fosse um um balé quase, de tão até bonito de se ver a qualidade do trabalho dos 2. E ambos sabiam ser o cirurgião principal e ser o cirurgião auxiliar. Ambos sabiam se posicionar de uma forma que respeitava a liderança do outro quando o outro era o líder naquela situação. Isso reflete um pouco a forma como a gente evoluiu, como caçador-catador. Se você observar os dados, por exemplo, o livro do Nicholas Christakis, o Blueprint, que fala bastante a respeito do fato da hierarquia, social, mais natural, assim, do ponto de vista evolutivo, é o ser humano se ter uma hierarquia leve, não é uma autocracia, é uma hierarquia, relativamente leve. E é uma hierarquia baseada em mérito, em respeito conquistado, né. Então, por exemplo, pelos dados antropológicos, sugerem que a liderança não era uma coisa, de um rei que mandava na tribo, e sim várias pessoas tinham influência nas decisões, e as influências variavam de acordo com a competência da pessoa. Então, por exemplo, o melhor caçador tinha um papel de liderança durante a caça, mas não tinha influência na hora da catação ou na hora de decisões relacionadas ao cuidado da tribo. Então, variava a influência que você tinha como líder, de acordo com a reputação que você tinha e a competência também naquele setor.
E o bom líder era também uma pessoa que sabia ser liderada, não ficava questionando ou atrapalhando a liderança de outras pessoas quando era o mais apropriado acontecer. Então essa capacidade de fazer parte de um time e permitir a liderança fluir quando apropriada, é uma capacidade de um bom líder também, na minha opinião, tá, isso não é baseado num estudo científico, isso é uma percepção minha em relação a tudo que eu li sobre liderança, etcétera. Bem, era isso que eu queria falar. Eu queria que você refletisse a respeito da liderança como um fenômeno emergente, um fenômeno, que acontece dentro de um sistema complexo, para você perceber que os fatores que influenciam o surgimento de um líder transformador não são simples, eles surgem dentro de um contexto, e entender desta forma a liderança, eu acredito que irá permitir você olhar as conversas que surgem sobre liderança com um pouco mais de ceticismo, um ceticismo saudável, mas ao mesmo tempo não comprar facilmente a ideia de que tem uma solução mágica para você virar um chefe e um líder. Então, era isso que eu queria falar hoje. Um grande abraço. Obrigado.